Flamengo e Grêmio, a dúvida aí com relação ao Jorginho, que não participou de 2 treinos, mas o que passaram para o nosso repórter Gabriel Orfon é que ele deve ser relacionado, e com ou sem Jorginho, Flamengo e Grêmio, eu vou numa vitória do Flamengo, mais de 1,5 gols total do Flamengo no jogo, tá? E eu botaria também ali mais de 8,5 escanteios no jogo, tá? Essa seria aí a minha dica, a dica que eu passo para vocês. Mas sobre o Jorginho, eu tô achando que ele já está numa sequência muito grande de jogos, né? A dupla tá dando muito certo, Jorginho e Saul. O Saul também elogiou os outros jogadores, mas falou da questão dos dois jogarem juntos há muito tempo, então isso aí realmente ajuda. E eu acho que seria muito importante a gente ter os dois o máximo de jogos possível enquanto o Pulgar não volta, mas a gente também não pode deixar o cara estourar, né? Não pode deixar o cara estourar. Ele vem numa fase muito boa, mas muitos jogos. O Jorginho conseguiu uma sequência impressionante no Flamengo. Nem a comissão técnica esperava que o Jorginho, que costumava revezar, né, jogar muito pouco, inclusive no Arsenal, né, tinha um controle de jogos lá no Arsenal. Cara, não se esperava que ele fosse tão bem no Flamengo, tivesse uma sequência tão grande no Flamengo. Está surpreendendo todo mundo. Jorginho surpreendeu todos no departamento de futebol do Flamengo positivamente, tá? Olha, e falando em meio-campo, muita gente perguntando se o Lucas Paquetá vai ser contratado pelo Flamengo, né? Teve gente falando que vai ser uma contratação surpresa, vai ser anunciado no domingo, porque o BAP avisou, né, que a janela ainda está aberta, que ainda não acabou. Agora faltam 2 dias de janela fechada, né, para a janela fechar, ou seja, no dia 2 de setembro. E aí essa dúvida, o Flamengo vai contratar alguém ou não? O que vai acontecer? A gente não tem, realmente não vazou informação nenhuma, graças a Deus a gente fica feliz que não vaze, mas estão falando disso, que é a contratação do Paquetá. Eu acho muito improvável, muito difícil a vinda do Lucas Paquetá. Não vou dizer que acho impossível, mas eu acho muito difícil, muito improvável. Tem 3 clubes ingleses sondando a contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham, né? O Everton, o Aston Villa e o Tottenham. Todos os 3 se interessaram na situação do cria rubro-negro. O West Ham, por sua vez, deixou claro que não facilitará o negócio, tá? E não pretende vender o brasileiro por menos de 50 milhões de libras. Então, gente, esquece surpresa de Lucas Paquetá, tá? Valor aí em torno de 367 milhões de reais na cotação atual. Então, a gente até falou sobre isso, falou sobre Marcos Leonardo. A Raíza Simplício acredita aí na possibilidade de uma contratação ainda, faltando poucos dias, conversando com ela, a gente acha só muito pouco tempo, a não ser que já esteja tudo amarrado. E ela falou sobre a situação também do Marcos Leonardo, que para contratar eles não aceitariam, apesar de não estar escrito lá na liga, eles aceitariam apenas um valor próximo do que eles pagaram dos 40 milhões, né? Agora eu não lembro se foram dólares ou euros, mas 40 milhões, e que o Flamengo não teria como pagar esse valor de 40 milhões de euros ou dólares. O Flamengo não teria como pagar esse valor. E aí eu até perguntei para ela, mas Raíza, com relação ao Marcos Leonardo, o Flamengo não poderia comprar 50% por 20 milhões de euros? E ela falou, eles não costumam fazer esse tipo de negócio lá, eles não gostam de fazer esse tipo de negócio na Arábia. Então o Marcos Leonardo está lá no Al Hilal, tem sondagens de clubes europeus, tem mercado na Europa, e aí muita gente acreditando que esse seria o nome surpresa que o BAP fez essa brincadeira lá na hora da assinatura da questão do terreno. Então muita gente se perguntando quem será essa contratação que está chegando no Flamengo. A gente, óbvio, também tenta apurar, tenta levantar quem é o jogador, mas eu sinceramente acho, tá, que se tem alguém que está aí
na mira do Flamengo, um jogador que o Flamengo precisa, atacante, né? Uma opção justamente para o Pedro, tá? Então eu acho que o Marcos Leonardo seria interessante. Agora é saber como seria esse negócio. Um empréstimo, a Raiz acredita que teria mais chance de acontecer no formato de um empréstimo, tá? Olha só, Flamengo acertou a saída do meia Vitor Hugo ao Santos, tá? O meio-campista assina um contrato aí de empréstimo até o fim de 2026, já está confirmado, o Vene confirmou, tá? Negociação pelo lado do Flamengo foi concluída pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. O Corinthians também chegou a negociar com o Flamengo e com o staff do jogador, mas o Vitor Hugo optou por jogar no Santos, tá? Um dos motivos para a escolha do meia foi a possibilidade de jogar ao lado do Neymar. Então, o Vitor Hugo tá fazendo aí a escolha, né, pelo Santos, mesmo com o interesse do Corinthians. Olha só, o atacante Bruno Henrique desistiu do recurso que tramitava no Superior Tribunal de Justiça para anular a investigação em que é acusado de manipulação em jogos de futebol para beneficiar apostadores. O recurso havia sido apresentado na quinta-feira, um dia depois do tribunal marcar o julgamento, que seria aí na próxima terça, tá? Então o jogador questionava a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o caso. O pedido da defesa do atleta é de que o processo fosse conduzido pela Justiça Federal. Vale destacar que o Bruno Henrique já teve um habeas corpus negado em decisão monocrática pelo ministro Joel Paciornik, né? O processo, portanto, seguirá sendo conduzido pela Justiça do Distrito Federal, segundo o Poder 360. Cara, essa situação tá meio estranha, né? Esse julgamento aí, se por um lado o Lucas Paquetá foi inocentado, esse julgamento do Bruno Henrique tá realmente preocupante, né? Realmente preocupante. A gente torce muito para que ele não seja culpado, que ele não tenha feito nada, mas cara, tá preocupante que ainda tem o julgamento no STJD, né? Que vai acontecer no dia 4. Um é no dia 2, na Justiça Desportiva é no dia 4. E aí o Flamengo pode ficar sem um dos seus principais atacantes e pode precisar realmente repor. E a gente fica muito triste, né, pelo ocorrido. Olha, o Carrascal foi convocado pela seleção colombiana, tá? Então, o nosso novo atacante, Jorge Carrascal, meia, né? Volante, o que vocês acharem melhor, meio campo, né? Meio campo, atacante, joga ali, joga de todo jeito ali no meio campo. É o primeiro jogador rubro-negro a desfalcar o técnico Felipe Luiz durante essa data FIFA, tá? Vale destacar que Alexandro chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas foi cortado por lesão. Então, nenhuma outra seleção confirmou convocações, tá? Então, nesse momento a gente deve ter Plata, a gente deve ter os 4 uruguaios, ou 3, ou 2, mas tem 4 na pré-lista, tá? Mas o Flamengo, então, deve manter... A notícia boa para o Felipe Luiz é que o Flamengo deve manter uma grande quantidade de jogadores treinando, vai ter uma perda não tão grande quanto se esperava, porque tinham vários pré-convocados na lista do Ancelotti e acabou que só o Alexandro foi e só o Alexandro também lesionou e já não estaria à disposição do técnico Felipe Luiz. Então agora, no momento, o Flamengo tem 2 jogadores do departamento médico, o Alexandro e o Pulgar, que está aí, se Deus quiser, em breve retornando. Olha, a gente tem uma notícia importante para trazer aqui sobre o Arrascaeta, tá? A notícia trazida pelo Coluna do Fla, tá? Uma notícia exclusiva da Mônica Alves, que o Flamengo irá intensificar as conversas para renovar o contrato do Arrascaeta, né? Ele tem vínculo até o fim de 2026 e o meia é o artilheiro no ano, com 16 gols, líder de assistências do Brasileirão, com 10 passos para gol, e agora é o maior assistente do Campeonato Brasileiro. Se você
Não, fica no vídeo, hein? Que a gente vai falar aqui daqui a pouco do que pode acontecer com o Internacional, além do que já foi condenado ontem. Fica no vídeo, mas vamos ver como é que foi o momento ali da homenagem para o Arrascaeta ontem. É importante a gente trazer aqui também. Mais uma homenagem. Sempre merecido. Sempre merecido, né? É a terceira homenagem do ano, né? Quarta, não diminui, ó, filho. Essa aqui eu vou deixar pra você. Por último. Eita! Ela é só do banho. Coisa boa aí, não. Uma maletinha tem coisa boa aí, hein? Mas é do Arrasca, né? Não, é uma homenagem aqui à imprensa. Ah, é? Vamos oferecer aqui. Não é preciso isso, não é? O microfone não é bom por causa do áudio, que eles captam direto da minha. Está bem. É aqui a quarta homenagem ao Arrasca este ano. Claro, ainda vai mais umas quantas. E depois nos próximos anos mais umas quantas. Esta é de o recorde de assistências do Brasileirão. São 70 e não sei quantas, não sei, são muitas, 70 e tal escritas. Está aqui. E esta são de 100 no Flamengo. Seria esta? Que é a batuta de maestro. Vai cair. Legal. Quarta do ano, ainda vamos fazer mais 2 ou 3. Semana que vem a gente volta. Feliz, estaba alto esto aquí. Como siempre falo, para mí es un privilegio y un honor poder representar dentro do campo uma torcida tan grande como o Flamengo. No es só un orgullo para mí esas conquistas aquí, sino también para toda mi familia, para todos meus amigos, para minha cidade também, que eu desde novinho corri atrás das coisas, com simplesmente ter nada, chegar no Brasil, fazer minha história, conquistar tudo que eu tenho conquistado, mas como eu sempre falo, até que eu não encerrar minha carreira aqui no Brasil ou me aposentar, eu vou continuar atrás de novas conquistas. Como falei, para mim é um orgulho muito grande poder ficar con una marca tan grande en un fútbol tan importante como es el brasileño en el mundo. Así que eso aquí es una motivación extra para continuar ayudando o time e meus companheiros. Só para gente fazer uma foto Quer aqui. segurar aqui? Podia Parabéns aí, tá? Pega a varinha. Vai, varinha. Pega a varinha aí. É a batuta do regente. Da nação, cara. Isso aí, não? Ao contrário. Vai lá, Arrasca, vai você. Pra cá, Arrasca também, por favor. Show de bola. Aí, mostra isso. E a gente trouxe ontem a informação, né, com relação à saída do Tchola, né? A gente já estava percebendo que ele não estava participando do treino do Flamengo e o Tchola, o nigeriano, está a caminho do Dínamo de Kiev, informação do Guilherme Flazueiro e do Flabase. Cara, uma pena, né? Já embarcou, inclusive, mais um cria deixando o Flamengo, né? Mais um jogador deixando o Flamengo. Mais uma saída, e esse daí eu levava fé, cara. O Flamengo tinha renovado, tinha ficado com ele por mais um tempo. Eu levava muita fé, né, lá ele, mas infelizmente o Flamengo acabou negociando. Cara, e aí aquilo que a gente fala, o pátio não pode ficar cheio, tem que esvaziar para você ter, né, novos jogadores subindo, novos jogadores chegando. As coisas são mudadas, não tem jeito. Por exemplo, ontem a gente teve a saída do Bruno Spindel, o diretor que esteve em outras gestões, ficou 8 meses nessa gestão, já não trabalhava mais, já não estava resolvendo nada, quem faz tudo é o Boto. O Spindel estava ali, né, na geladeira, não estava em função nenhuma, até tinha uma ligação muito forte com o Braz na gestão anterior, estava ali, mas agora acabou sendo
demitido, então não continua no clube o Bruno Spindler, a gente falou sobre isso ontem. As mudanças vão acontecer. Elas vão acontecer. E a gente, então, tem aqui uma informação importante para trazer para vocês, que é com relação a uma possível nova punição ao Internacional, além da condenação que eles devem recorrer, porque eles já dificultam mesmo, não gostam de pagar, né, esse calote que estão fazendo com o Flamengo, esse absurdo, né, que o CNRD da CBF demorou pra caramba para julgar, mas que condenou eles. Além disso, eles podem ser punidos com transfer ban também, tá? Então o Internacional foi condenado, no caso aí do Thiago Maia, pelo CNRD, a pagar os valores pendentes da negociação do volante que eles contrataram do Flamengo. Para mim não contrataram porque não pagaram, usam o jogador, um doping financeiro, usam o jogador e não pagam, uma vergonha, né? Então a condenação de 1,472 milhões de euros são 9.343.000 reais, tá? Que eles têm que pagar. Condenou também a pagar 51 mil, pouco mais de 51 mil ao Flamengo, custas processuais, mais 467 mil aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatícios, e que o Internacional deve pagar ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato, sob pena de aplicação de sanções, ou seja, podem ser punidos novamente. Além disso, paparazzo, tem mais alguma coisa que o Inter pode ser punido? Sim, o Lille da França pode entrar na FIFA contra o Internacional, exigindo transfer ban ou pagamento imediato da parcela em atraso do Thiago Maia, tá? Então, além de dever o Flamengo, eles devem o Lille, e o que eu apurei com exclusividade é que o Lille da França tinha pedido ao Flamengo, na época, na gestão do Rodolfo Landim, tinha pedido ao Flamengo para se responsabilizar pelos pagamentos do Inter, e o Flamengo não aceitou. Ou seja, é o próprio Lille que tem que cobrar. Então, se é o próprio Lille que tem que cobrar, o Lille pode cobrar na FIFA, e aí na FIFA o buraco é mais embaixo. Porque o Flamengo está muito chateado, a diretoria está muito chateada com o CNRD, né, com a demora do julgamento, o que fazem com o Cuiabá, o descaso total. Flamengo muito chateado, mas na FIFA o negócio vai rápido. E aí, acontecendo rápido na FIFA, vocês já sabem, é transfer ban para cima do Inter, né? Então, sanções no Brasil, sanções internacionais, caloteiros merecem ser punidos, né? E a gente espera que eles entendam o recado e comecem a pagar o quanto antes.